Bom, galera, como é que vocês estão? Tô me sentindo quase o Silvio Santos aqui. É... Pô, feliz demais de ver essa sala cheia, hein? Caraca, muito legal ver tanta gente querendo discutir um tema super relevante que trata essa questão de geração Z e o mercado de trabalho, né? Acho que é um negócio, assim, a nível de propósito que motiva a gente é uma coisa bonita de se ver, assim, tanta gente querendo discutir um tema tão relevante. Primeiro vou me apresentar rapidinho. Eu sou Gustavo, todo me chama de Garré, então podem me chamar de Garré. Quem me chama de Gustavo normalmente tá com raiva, então eu prefiro que vocês não me chamem de Gustavo, tá? Eu sou um dos fundadores aqui da Start Carreiras. E aí, pô, contextualizando vocês um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Junto aí com o pessoal do WI, o pessoal do Instituto Minerva. A gente fala muito hoje sobre geração Z e mercado de trabalho, né? Isso é um negócio que, meu pai do céu, você olha qualquer veículo de notícia, aparece pra caramba sobre várias coisas, inclusive contraditórias aparecendo em diferentes matérias, né? Você fica confuso, né? Já é difícil entender a geração, aí vai tendo notícia que se conflita, fica mais difícil ainda, né? E aí, pensando nisso, a gente, junto com o pessoal do WI e o pessoal do Instituto Minerva, a gente criou uma pesquisa olhando primeiramente para o nicho do pessoal da USP, da Poli, para que a gente trazer um pouco do contexto para vocês sobre o que a geração Z, dentro do ambiente da Poli, está pensando no mercado de trabalho. Então, é para trazer um pouquinho mais de contexto, conscientizar um pouco mais e tirar alguns tabus, assim, ouvindo da ponta, de quem realmente é a geração Z, e não que todo mundo fica falando sobre geração Z. Então, primeiro, prazer, pessoal, vai ser muito legal aqui, tem muito dado animal, então já prepara o celular para tirar foto, tem coisa boa demais aqui para a gente fazer, tá? Então vamos seguindo aí, apresentar rapidinho a Start. Então, falei que eu sou um dos fundadores da Start. O que é a Start no final do dia, né? A gente nasceu lá em 2022 dentro do ITA, porque a gente queria ajudar nossos amigos a serem contratados no mercado de trabalho. Nossa experiência era bem ruim, assim, eram uns grupos de Facebook, pombo correio, umas coisas bem antiquadas. E aí a gente criou uma plataforma que resolvia todas as dores da gente como estudante, lá em 2022. E aí de lá para cá, a gente foi construindo uma solução que foi muito além do que só pegar a dor do estudante e resolver, porque a gente percebeu que o problema era muito mais embaixo, que a gente tinha que resolver o ecossistema de carreiras universitárias do país. E essa palavra-chave que eu botei aqui, ecossistema de carreiras universitárias, ela tem 3 partes. Tem o estudante, que a gente nasceu sendo um estudante dentro do ITA, tem as universidades, que são um veículo, que é o ensino, que consegue preparar do ponto de vista acadêmico essa geração para o mercado de trabalho, e as empresas, que é aqui representadas por todos vocês, que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Então, a gente saiu de lá pensando 100% no estudante, que era uma solução que ajudava muito nossos amigos. Em 2 meses a gente dominou o ITA inteiro. Um negócio engraçado, assim, a gente nem sabia que ia crescer tão rápido. Hoje, a gente foi crescendo, criando mais soluções para conectar esse ecossistema. Hoje, a gente vende para a universidade, vende para as empresas e conecta tudo com o estudante no centro. Né? Então, a gente criou esse hub de carreiras. Né? E aí, com isso, a gente saiu lá de 2022 de 1.000 alunos do ITA, não sei se vocês sabem, o ITA tem menos de 1.000 estudantes, para hoje a gente tem mais de 700 mil estudantes na plataforma, a gente está plugado em grandes universidades, como é o caso da própria USP, como é o caso do Grupo Anima, que é um parceiraço nosso, assim, uma galera animal, que é dono da AMB, da São Judas e várias outras universidades. E, com isso, né, a gente ajudando empresas maravilhosas, algumas estão aqui presentes, inclusive aqui na frente, né, o Ale do Nubank, representando o Nubank, que é um clientaço nosso. Cadê a Hanna aí? Cadê a Hanna? Pô, a Hanna aí atrás aí da Shopee também, clientaça nossa, que estão junto com a gente, atacando esse problema e se conectando com os principais talentos que eles estão buscando para o negócio. Então, basicamente é isso, pessoal. Muito feliz de estar com vocês aqui de coração. Espero que vocês curtam o que a gente construiu aqui junto. Eu vou passar a bola aí para o pessoal se apresentar também. Tudo bom, pessoal? Bom dia! Eu sou o Lucas Moreira, sou o presidente do Instituto Minerva. Uma voz extremamente alta, e com esse microfone aqui vocês podem ter um pouquinho de dor no ouvido, mas a gente vai tentar controlar, né, a animação, a ansiedade e o tom de voz. Eu vou apresentar o Instituto Minerva. Bem-vindos, vocês estão na nossa casa. Né? Espero que tenham aproveitado um bom café da manhã. O Instituto Minerva é um instituto de tecnologia que nasceu como uma fundação de apoio à Escola Politécnica, da mesma forma que temos outras fundações, mas com um toque especial, trazendo inovação no formato de ensino dentro da engenharia. Né? Nós criamos um programa extremamente interessante, que é o programa de residência em engenharia, que é uma abordagem muito próxima da residência de medicina, só que aplicada de uma forma melhorada para o contexto do engenheiro recém-formado. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Acho que eu perdi um pouco a minha apresentação.
Muito bem, por meio de uma série de construções muito imersivas dentro do cenário do engenheiro, dentro dessa jornada da residência, a gente consegue trazer uma forma inovadora de acelerar o resultado de um engenheiro recém-formado, trazendo ele para o status de engenheiro pleno num menor tempo possível nessa nossa construção, né? Um tempo de 2 anos ali, dentro de um cenário onde normalmente o engenheiro vira engenheiro pleno nos seus 5, 6, 7 anos, dependendo da sorte e tudo mais. O Instituto Minerva, além de ter esse programa e muitos outros programas parceiros, por exemplo, a gente tem o programa AWC, que é o Academic Working Capital, em parceria com o Instituto TIM, onde a gente transforma TCCs em startup, dentro de uma abordagem de educação empreendedora, né? Também temos outras iniciativas, como esse espaço que estão vendo, é o nosso escritório, mas também é o nosso hub de conexão. Todas as empresas que estão aqui hoje, os alunos que estão aqui hoje, toda essa conexão com a Poli Júnior, dentro do workshop integrativo. Aliás, para quem estava aqui ano passado, foi muito bom. Inauguramos o nosso espaço justamente com o coquetel de abertura do WI34, né? E confirmado esse ano, teremos o novo coquetel de abertura do WI35. Vocês serão muito bem-vindos aqui. Todos, acredito que estão no workshop integrativo. Aqueles que não estão perdendo uma oportunidade maravilhosa de se conectar com as melhores mentes e talentos da Poli. Eu vou passar a bola agora para a Poli Júnior, porque tanto a Start quanto o Minerva não seriam nada se não tivéssemos esse insumo maravilhoso que é o Politécnico. Eu também sou engenheiro politécnico, posso falar por experiência própria. Aliás, o Instituto Minerva é fundado por ou politécnicos ou professores da Poli, ou professores e ex-politécnicos. A gente não tem muita criatividade nisso, mas a gente é criativo no formato de ensino. Eu vou passar a bola para você agora. Perfeito. Obrigado. Bom dia, gente, tudo bom? Como foi apresentado pelo Lucas aqui, então a gente é do Workshop Integrativo. Muito dos hosts aqui eu já conheci, muito dos hosts também estou conhecendo hoje. Fui organizador no ano passado, sou o Pedro, e atualmente estou como gerente do Workshop Integrativo 35. Como o Lucas bem falou, né, no ano passado a gente fez essa parceria com o Instituto Minerva para conseguir trazer todos os expositores para um coquetel para a gente conseguir então fazer com que o Workshop Integrativo não seja só uma feira de recrutamento, mas também uma experiência para os expositores que vierem para o evento, para a gente conseguir integrar todos eles e conseguir converter todos eles para ter uma experiência mais legal. O Workshop Integrativo foi fundado há 35 anos, então só fazendo um paralelo com a própria Poli Júnior, que é a empresa júnior que organiza o evento, a Poli Júnior tem 36 anos, então muito da parte da história da própria Poli Júnior, da própria escola politécnica, está vinculada ao Workshop Integrativo. Então, acho que até a nível de consciência, até para a gente falar um pouco mais sobre números, o Workshop Integrativo é um evento que reúne mais de 80 empresas. No ano passado foi cerca de 82 empresas e nesse ano a gente especula ainda mais. Falando então sobre números de estudantes participando do evento, no ano passado a gente teve algo em torno de 9 mil inscritos, e o que consagra a gente como realmente a maior feira de recrutamento da América Latina, tratando não só sobre número de estudantes que participam do evento, mas também se tratando do número de empresas que participam ali diariamente. São 2 dias do evento. Para esse ano, como vocês devem bem saber, o evento já tem data, vão ser nos dias 21 e dia 22 de agosto, então tanto pensando em poder conciliar o workshop integrativo com essa experiência do expositor, com essa experiência de todos vocês aqui, a gente fez esse grande tripé com a Start Carreiras, pensando no desenvolvimento dos estudantes e pensando também no Instituto Minerva, e a gente conseguiu fazer todo esse evento. Então a gente tem mais alguns encontros que tanto eu quanto o Lucas, como a própria Start Carreiras, estamos elaborando para a gente conseguir trazer essa experiência do cliente cada vez mais legais para você, para a gente conseguir realmente juntar tanto a parte do expositor como a parte da universidade, conseguir fazer uma experiência bem legal para todos vocês. Fico muito feliz com todos os rostos aqui e principalmente espero ver vocês também no coquetel de abertura do Workshop Integrativo, provavelmente no dia 18 de agosto. Exatamente. Perfeito. Dia 18 de agosto, então, save the date, já coloquem no calendário de vocês. Muito obrigado. Pessoal, tem uma informação engraçada, não sei se vocês estão ligados nisso, que eu achei muito legal. Todo mundo aqui deve conhecer a GUP, né? Todo mundo já ouviu falar da GUP. Um dos fundadores da GUP foi organizador da WI lá longe, assim. Não lembro quando. Aí, se quiserem que eu saiba qual é, tem que falar com o Gui de novo, que eu não lembro qual que foi. Mas é um ponto engraçado, tá? Então, o workshop integrativo não só ele conecta vocês com os principais talentos dentro da USP, como ele também informa
né, pessoas que vão estar construindo o futuro, né? Como a Gup hoje é um dos principais players hoje no Brasil e Latam, pensando em ATS, né? Pensando na parte de recrutamento. Enfim, só coisas aleatórias aí que são os conhecimentos que eu acharia interessante saber, sinceramente. Mas legal. Então, era para ser a Rô que ia apresentar isso aqui, a Roberta, mas a voz dela se foi junto com o passar do tempo. Logo, eu vou estar fazendo aqui a dinâmica com vocês, tá? Então, peço que vamos mergulhar junto aqui para a gente mergulhar sobre essa questão das gerações, né? Só aqui para onde? Para cá? Legal. Às vezes dá essa cortada aqui é para trazer dinamismo, tá? É tudo proposital. Legal. Então, um ponto interessante que surge na geração Z é você ficar falando sobre pô, a geração Z não quer trabalhar, a geração Z, sei lá o quê. Aí, mano, tem 500 headlines diferentes, como eu comecei a apresentação comentando, falando, na média, não muito positivamente da nossa geração aqui. Mas é interessante porque a gente vai refletir juntos sobre será que isso é um problema da geração Z? Ou será que tem uma coisa um pouco mais cíclica e fundamental dentro desses ciclos de renovação de mercado de trabalho? Aí a gente vai mergulhar junto aqui. Para começar, eu queria trazer para vocês essa reflexão. Aqui tem, teoricamente, 4 notícias com alguma geração, né? Queria que vocês dissessem assim, pô, vai dizer que vocês olham para cá e não parece que a gente está falando tudinho da geração Z aqui. Porque a geração é tão difícil, é muito egoísta, ela vai quebrar a América. Pouca situação, né? Aqui, ó, rotulado como difícil no local de trabalho. Então, vocês olhando aqui, vocês devem estar vendo várias matérias na mente de vocês que, historicamente, trataram sobre geração Z, batendo em algum desses pilares aqui, né? Então, acho que vai chocar vocês como choca a gente quando a gente apresenta isso para as empresas, que, na prática, a gente está falando de millennials, a gente está falando de geração X, a gente está falando de baby boomers, e a gente também está falando, óbvio, da geração Z, né? E aí, qual a mensagem fundamental dentro dessa provocação, né? É que, como tudo na vida, as coisas partem de conhecimentos fundamento que se repetem no tempo. Então, a história ela tem um fator extremamente relevante na forma como a gente tem que olhar a realidade que nos circunda. Toda vez que a gente tem uma transição geracional no mercado de trabalho, isso naturalmente gera um conflito, porque os perfis, as tendências, os traumas, eles são diferentes. E aí, natural, é que gera conflito. O conflito, quando bem canalizado, ele é uma alavanca de transformação. Quando ele é mal canalizado, ele é uma trava que impede você de crescer. Então, a gente traz aqui justamente... Cadê? Foi? Um pouco do contexto de cada geração, para que vocês consigam refletir que tudo parte dos mesmos fundamentos. E aí vai um questionamento muito relevante, pensando do ponto de vista do RH. É que o RH, por estar sempre lidando com gente, ele pega muitas coisas que são subjetivas. Mas tudo que é subjetivo, existe algum fator histórico, cultural, de traumas, que são fundamentos nos quais a gente se pauta para poder entender os padrões. E aí, a gente poder desconstruir dentro das nossas lideranças, dos nossos times, essa visão que, pô, a geração Z é diferente. Ela não é diferente. Ela é diferente na medida que ela tem contexto diferente, não que ela vai fazer algo de diferente, negativo para o mercado de trabalho. Que, como eu provei para vocês aqui, espero que todos estejam convencidos, isso muda bastante, né? E aí, cada uma das gerações, elas tem seus contextos, seus medos e o que elas buscam como uma reação. Eu fico brincando muito que eu comparo a minha geração com o meu pai, né? Pô, é completamente diferente, assim. Se eu faço pro meu pai que eu estava empreendendo, ele quase ria da minha cara, entendeu? É maluquice para ele pensar nesse tema de empreender, o que é uma coisa que, sei lá, eu não consigo imaginar minha vida sem estar construindo as start carreiras como eu estou construindo hoje. Então, levem em consideração, em toda a discussão que vocês trouxerem sobre esses conflitos geracionais, qual é o conhecimento fundamento cíclico que pauta essa discussão. Porque assim, você consegue falar com qualquer pessoa e quebrar o argumento na sua essência. Porque o mundo muda. A gente tem que mudar também. E cada geração ela tem um contexto, um trauma, que molda ela, e a partir desse trauma, dessa forma de olhar, desse contexto histórico que ela estava inserida, ela tem preferências mercadológicas. Tudo é tão simples quanto isso.
Então, eu espero que tenha sido uma provocação interessante para vocês. Que é muito interessante quando eu vi isso aqui, né? A Hulk montou esse material. Achei muito inteligente a forma de olhar, dizendo, cara, tudo parte do mesmo fundamento. Vamos olhar para o fundamento, porque fundamento não tem ruído. Ele tem fundamento. Então, é basicamente isso, pessoal. Queria só trazer essa reflexão para vocês. E aí, fechar com o próximo passo, né? Tem várias discussões interessantes. Depois a gente vai fazer, provavelmente, alguma ativação com vocês, olhando só sobre o ponto de vista de AI e Workforce Future, dado o contexto de AI, porque tem muita coisa muito interessante surgindo, sobretudo nos Estados Unidos, sobre esse tema. Mas não vou ficar me estendendo muito aqui. Aí é cena dos próximos capítulos aí, o pessoal vai estar montando com vocês uma discussão mais legal sobre isso. Mas um fato está consolidado. Até 2030, 30% da força de trabalho global será da geração Z. Então, é um fator inercial. A gente tem que se preparar para conseguir lidar com essa geração e extrair dela o melhor dela. E como é que você faz isso? Vocês sabem muito melhor do que eu como é que você extrai valor dentro de pessoas, porque vocês são os arquitetos da estrutura de pessoas dentro das empresas. Então, vocês têm que pensar em como você estrutura a tua organização para que ela consiga ter a elasticidade para lidar com o seu eu do futuro. Que essa geração Z depois vai ser a treta da geração alfa. Que essa daqui eu não conheço tão bem. Conhece mais novo do que eu. E vai ter provavelmente de novo também. A gente tem que estar sempre preparado para lidar com isso aqui. E aí, nunca tivemos tanta diversidade. Vamos nos preparar para lidar com ela da melhor maneira. De maneira empática, que é aquilo que o RH sabe fazer de melhor, e partindo de conhecimentos fundamento, para que a gente não consiga ter uma discussão muito bem pautada e sem os vieses comportamentais das pessoas dentro da discussão. Basicamente é isso, pessoal, que eu queria trazer nessa reflexão com vocês. E aí, vamos passar aqui para o Daniel, que vai apresentar para vocês o que vocês vieram aqui para fazer, tá? Quer entender mais sobre o que tem essa pesquisa, o que teve de takeaway? Manda bala, Dani. Como é que passa? Aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou também um dos fundadores da Start Carreiras, lá em início de 22, e vim aqui apresentar agora para vocês os dados da pesquisa que a gente realizou em parceria com a Poli Júnior e em parceria com o Instituto Minerva. Basicamente, essa pesquisa ela foi feita com os alunos da Poli, a gente teve um volume bem legal aqui de respostas, tá? Então, boa. Então, antes de mais nada, eu queria deixar claro que aqui é uma conversa, tá? Tipo, se eu sentir que eu estou palestrando, eu começo a ficar nervoso e dizendo, falo rápido e vai ficar ruim. Mas, basicamente, qualquer momento aqui podem me interromper, podem levantar a mão quando não tiver muito claro algum dado ou quando tiver alguma dúvida em relação a esses dados. Só levantar a mão, a gente conversa. Eu gostaria bastante de ter esse clima mais tranquilo com vocês. Boa. O volume total de respostas, então, a gente teve cerca de 536 respostas dos alunos. Isso equivale mais ou menos a 10% ali dos estudantes da Poli. Tá? Essa aproximação da Poli geralmente tem 5.000 alunos. E fazendo os cálculozinhos todos aqui, a gente chega num nível de confiança de 95% com a margem de erro de 4%. Isso está muito legal, tá, pessoal? Isso em termos estatísticos, isso é equivalente a um censo, uma pesquisa do IBGE ou algo assim. Então, o nível de confiabilidade das respostas é bem bacana por causa do volume que a gente atingiu. Além disso, né, a gente sabe ali, cerca de 87% dos estudantes cursam engenharia em relação à pesquisa. Tá? A gente teve ali outros cursos, às vezes a galera entra na Poli, migra dentro da USP, enfim. A gente teve esse nível. E aqui são as engenharias. Então, esse aqui é o ranking de engenharias que a gente teve, né, da pesquisa. São as principais engenharias aí da Poli. Boa. Aí, para a gente começar, vamos começar entendendo qual que é o perfil desse aluno, né? Então, esse primeiro bloco se chama perfil dos estudantes. O que a gente conseguiu com essa pesquisa, tá? Mais de 63% dos estudantes inscritos nessa pesquisa se formam entre 2026 e 2028. Ou seja, é o pessoal correspondente ali ao segundo, terceiro e quarto ano, principalmente. Vocês vão ver já que é justamente o terceiro e quarto ano o pessoal que mais tem interesse e demanda para procurar estágio. Além disso, a distribuição de gênero aqui do pessoal é majoritariamente masculino, né? E a maior parte possui experiência profissional. Tá? Então, não sei se vai dar para ver aí certinho o número, mas 80% da galera já teve alguma experiência profissional dentro da Poli. O que é essa experiência profissional? Basicamente, são programas de extensão universitários, então BAJ, Aerodesign, iniciativas técnicas, empresas juniores também, ligas
universitárias, estágio. Então, essas são as experiências, é um público bem engajado com essas iniciativas. Lembra até um pouco o perfil do ITA também. Lá a gente tem bastante iniciativa e bastante gente engajada na comunidade. E 20% não teve nenhuma experiência prévia, né? Legal. O que mais nós temos relacionados ao perfil dos estudantes? A gente tem 66%, né, ou seja, 2 a cada 3 alunos lá dentro da Poli, da pesquisa que a gente realizou, estão procurando estágio. Então, é um público extremamente engajado com oportunidades de estágio. A gente vê em outras pesquisas que a gente roda em outras universidades um número menor, porque às vezes tem um teor mais academicista, ou enfim, aqui a gente vê um teor bem engajado com o mercado de trabalho. E parando para a gente analisar, né, em qual etapa do curso cada uma das pessoas estão que responderam a pergunta, desses 66%, que estão procurando estágio, no primeiro e segundo ano nós temos uma procura de estágio de 54%. O que quer dizer isso, tá, pessoal? 54% das pessoas, né, a distribuição, procuram estágio nesse ano. A gente tem um problema aí, né? Porque no primeiro e segundo ano a Poli não assina estágio, né? Tipo, estágio regular como a gente conhece. Então, o que significa esse 54%? Eu vou passar no próximo slide, vocês vão entender um pouco melhor, mas existe uma aderência, existe iniciativas também que os alunos buscam, mesmo não podendo, e summer jobs também, estágio de férias, enfim. Então, existe bastante essa cultura, que também é uma coisa que me lembra bastante o aluno do ITA. Lá também tem bastante cultura de summer jobs. Terceiro e quarto ano, a gente achou um número muito legal. 88% dos alunos estão procurando estágio. Isso é muito, muito grande. Isso é muito, muito, muito legal. Então, é um público que até coloquei que existe uma demanda bem alta de oportunidades para quem está nesse período. Depois, o Pedro até pode falar um pouco mais calmo, e a galera da Poli que está aqui, mas existem alguns cursos lá que regem em formato quadrimestral, ou seja, um quadrimestre estágio, um quadrimestre curso, um quadrimestre estágio, e fica intercalando. E existe também. Não, e é isso. E o primeiro e o segundo ano, para todo mundo, praticamente, não existe a noção de estágio regular. E o quinto ano, a gente percebeu uma diminuição na procura de estágio. Possivelmente, a galera já está endereçada, já estagiou antes, já tem um estágio, então eles não têm tanta a procura, a demanda por essas oportunidades. Legal. Que mais em relação ao perfil dos estudantes que a gente obteve, que a gente encontrou na nossa pesquisa? A gente fez essa perguntinha aqui para os participantes: o quão preparado vocês se sentem para participar de processos seletivos? E aí a resposta também foi bem interessante. A gente está falando da Poli, né? A gente está falando de uma universidade, de um público extremamente qualificado, extremamente engajado com o mercado de trabalho. E a gente descobriu que 81% dos estudantes se sentem razoavelmente ou pouco preparados para os processos seletivos. Então, até no núcleo de alunos que são bem procurados pelas empresas, que existem bastante demanda das empresas por esse público, ainda assim existe esse sentimento de despreparação, de despreparo, né, de não estar suficientemente preparado para as oportunidades de estágio. E, como eu tinha comentado anteriormente, quando a gente perguntou, cara, qual período você está buscando para estagiar, os dois maiores respostas que a gente teve, e aí só um detalhe, tá? Esqueci de falar. Mas esses gráficos assim que são em barra, eles são múltipla escolha. Então, uma pessoa pode colocar mais de uma opção. Então, isso daqui diz para mim o quê? Que 61% das pessoas que responderam a pesquisa marcaram meio período. 61% também marcaram, ou né, uma parte teve intersecção, marcaram de férias. Então, é assim que se lê esses gráficos em barra. Os de pizza é mais intuitivo, que é o percentual em relação a todas as respostas, tá? Só colocando esse adendo. Voltando aqui, qual período você está buscando para estagiar? Então, lá a gente teve uma concentração muito grande, tá? É muito comum, né, dentre todos os participantes, meio período e de férias. Foi justamente o que eu comentei, né, das pessoas estarem buscando as oportunidades de summer job, de férias, mesmo estando nos primeiros anos e ao longo da faculdade, da jornada do curso. E aí temos short job e integral também. Oi. Oi? A gente tem algumas oportunidades que a gente roda na plataforma também, e aí o pessoal da Poli, de novo, pode me corrigir se eu estiver errado, mas seriam de vagas que são temporárias. Então, vagas que são um projeto de automation, que seria alguma coisa com início e o fim determinado.
Então, só para todo mundo ouvir, né? É um período de estágio determinado, com início ao fim, como se fosse um summer job fora de época, bastante comum nos Estados Unidos, e a gente ainda está entendendo aqui no Brasil como que a gente pode adequar esse tipo de comportamento. Boa. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo até então? Agora a gente vai entrar em um segundo bloco, que é expectativas de carreira. Então, beleza. Até agora o que a gente falou foram mais dados de perfil do estudante, quem é esse aluno da Poli, tá? E agora a gente vai falar de outras pesquisas, de perguntas que a gente rodou com esses alunos, bem interessantes também. Então, vamos lá. Expectativas de carreira. A gente perguntou para eles quais são os 3 fatores mais importantes para você em uma oportunidade de trabalho. Lembrando, esse estilo de gráfico, né, não quer dizer o percentual total, quer dizer o quão frequente foi cada opção dentre as respostas dos alunos. Então, quais foram as respostas mais frequentes que boa parte dos alunos marcaram lá na opção de múltipla escolha? Salário competitivo, flexibilidade, home office, horário e plano claro de carreiras de desenvolvimento. Também teve bem representativamente aqui a oportunidades de aprendizado. Essas foram as opções mais comuns. Muitas pessoas marcaram essas possibilidades. 62%, 60% marcaram. A gente fez um experimentozinho legal também, nessa pesquisa, que a gente colocou uma pergunta parecida, mas para a gente entender a prioridade. Então, isso aqui são coisas que eles valorizam, mas, cara, qual que é a prioridade que os alunos da Poli sentem ali procurando uma vaga de estágio para o seu primeiro emprego? Que é essa segunda pergunta aqui da direita, tá? E o resultado foi interessante. O resultado foi que a maior parte, o que é mais prioridade pessoal, com 40% de todas as respostas, foram justamente oportunidades de aprendizado. Então, o público da Poli é um público extremamente preocupado com o seu desenvolvimento, com a sua possibilidade de aprendizado. Tá? Em segundo lugar, justamente a possibilidade de construir uma carreira, que, de certa forma, dialoga com a primeira oportunidade. Então, o público que está interessado no seu desenvolvimento, muito mais do que, às vezes, estabilidade, é no seu desenvolvimento, na sua oportunidade de aprendizado. Então, é bem legal ter programas que incentivam o desenvolvimento desses talentos, isso tem até relação clara com, né, a retenção e turnover desses estagiários. Legal. Partindo agora para o terceiro e último bloco da pesquisa, tá, pessoal? E, de novo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser comentar, é só levantar a mão. A gente vai para a feira de carreiras. Esse bloco a gente concentrou em pesquisas, em perguntas que a gente fez para entender um pouco mais motivações e expectativas dos alunos da Poli com relação à feira de carreiras, com relação ao workshop integrativo, né? O que mais te motiva a participar da feira de carreiras? Então, quais foram as respostas mais comuns? 84% dos alunos colocaram conhecer as empresas. Então, o aluno da Poli, ele conhece bastante, vocês vão ver a WI, tem representação, um alcance gigantesco dentro da universidade. E o que ele vê, né, esse aluno? Ele vê um ambiente que ele pode ter trocas com os recrutadores das empresas, com os expositores, para entender a realidade das empresas, para entender o que as empresas, né, demandam. Então, isso é uma coisa bem interessante. O que mais a gente pode destacar aqui? Que a maioria colocou de né, frequência. Descobrir oportunidade de estágio e trainee. Então, sim, os alunos estão, né, querendo saber as suas vagas, as vagas que estão abertas, os programas que a sua empresa tem. Esse é um momento relevante para ele descobrir e se preparar. E fazer networking. Então, esses foram os 3 primeiros mais comuns. E quando a gente fala aqui, né, de expectativa, o que você mais gostaria de descobrir ao conversar com uma empresa durante uma feira de carreiras? Então, isso é uma coisa interessante. O que os alunos querem saber? Né? O que os alunos vão lá na feira? Cara, a maior parte dos alunos, a gente teve uma distribuição mais homogênea, assim, né? Não teve muita discrepância, mas a maior resposta que eles colocaram foram habilidades e competências mais valorizadas nos candidatos. Ou seja, eles estão querendo saber o que vocês estão procurando neles, né? Para eles se adequarem, para eles entenderem um pouco mais. Então, reparem como isso também se dialoga com o fato deles estarem razoavelmente ou pouco preparados para o programa para a oportunidade, programa de estágio. Então, é bem interessante isso. O que mais dá para a gente destacar aqui que eles marcaram, tá? Como participar de oportunidades de estágio ou trainee disponíveis. Então, de novo, eles buscando oportunidades para eles, né, poderem fazer a aplicação. E o dia a dia na empresa e principais áreas de atuação. Então, dá para dividir ali em 2 blocos, né? Eles querem descobrir sobre a empresa, descobrir o seu diferencial, descobrir o que eles precisam para poder entrarem na empresa. Legal. E aí a gente entra aqui no último blocozinho, tá? Em relação à feira de carreiras que a gente fez. A pergunta seguinte é bem interessante, as duas são: como você avalia o impacto de participar de uma feira de carreiras para sua trajetória profissional?
Então, a gente quis trazer números para isso, né? Que as pessoas às vezes questionam, as pessoas às vezes não sabem muito bem tangibilizar o quanto que isso é efetivo para o aluno. Ah, o aluno vai só pelo brinde. Cara, a gente trouxe dados aqui, tá? Dados, e os dados são brutais, tá? 94% dos estudantes que responderam essa pergunta consideraram a feira de carreiras cruciais para a sua trajetória. Então, se vocês verem o gráfico, 40% considerou essencial para a sua trajetória profissional, essencial, e 54% muito relevante. Teve uns 6% ali que achou pouco relevante, não deve ter tido uma experiência tão legal, mas a maior parte, a maioria esmagadora dos alunos consideram a feira parte essencial da sua trajetória profissional. Então não é só brinde, não é só pegar ali alguma coisinha, cara, conhecer as empresas, saber o que elas têm, saber o que eles podem fazer, né, para alcançar os seus sonhos. E uma pergunta mais específica, mas bem legal de trazer aqui também que a gente rodou, é sobre o alcance do WI. Então, cara, todo mundo da Poli conhece o WI? De novo, os dados aqui não mentem, né? A gente trouxe que mais de 77% dos estudantes conhecem o workshop integrativo. Tivemos respostas de não tenho certeza, que a gente desconsiderou e nunca ouvi falar, foi, né, um pouquinho ali, mas a maioria, 77% dos estudantes conhece o workshop integrativo. Então, até parando aí para tentar, né, trazer visibilidade para o trabalho bem legal que a Poli Júnior faz, não só é extremamente conhecida por todos os universos de população de 5.000 alunos da Poli, como também eles valorizam muito isso dentro da Poli. Então, está enraizado na cultura do Politécnico o workshop integrativo, o momento em que ele vai poder conhecer, conversar com as empresas e começar a jornada profissional que mais faz sentido para eles. Beleza? Eu acho que acabou aqui. A gente vai entrar agora num segundo painel, mas eu queria, antes de mais nada, perguntar se ficou alguma coisa aqui que vocês ficaram com dúvida, se tem alguma coisa que vocês querem perguntar, se, cara, ficou claro o suficiente, enfim. Oi. Eu acho que hoje um desafio que a gente tem lá na XP, muito pensando na Poli, são os quadres. Então, toda ação que a gente faz com a Poli, a gente vai em feira, sempre vem. Ai, mas e o quadre? Pensem em algo para o quadre, vocês não têm nada em mente. Hoje, para a gente, é um pouco difícil, né? Até pensar, hoje a gente não tem summer job, as lideranças lá, elas se apegam aos estagiários e elas não querem que os estagiários vão embora. E realmente, assim, não sei, né? Eu queria saber os cursos, a gente fica um pouco na dúvida como que funciona o quadre no meio da faculdade, depois no último ano não tem mais, então, para a gente conseguir pensar em algo, eu não tenho hoje muita clareza, assim, de como que funciona, se são todos os anos, se tem algum case legal que alguma empresa daqui faz, mas isso que eu queria Legal. levantar. O Pedro já acenou aqui que esse cara que sabe tudo da Poli, é isso? É? Boa. Apresenta aí, pessoal. Então, prazer pessoal, eu sou o David, né? Eu faço engenharia de computação na Poli. É interessante que justamente, atualmente, né, o curso de engenharia de computação na Poli é quadrimestral. O que significa isso é que a partir do terceiro ano, né, a gente começa a entrar nesse modelo. São quatro meses de módulo acadêmico, ou seja, a gente tem aulas, tem trabalho, tem laboratório normalmente, e os outros 4 meses são somente de estágio. Então, a gente entra em alguma empresa e estagia esses 4 meses. Após esses 4 meses, acaba esse contrato de estágio quadrimestral e a gente acaba voltando para o módulo acadêmico de novo. Isso acontece nos últimos 3 anos. Então, terceiro, quarto e quinto ano, né? A gente segue nesse modelo até o final da graduação. Então, alguns cases, né, que eu conheço de sucesso, com certeza, é o BTG, né, que tem esse modelo já bem estruturado com o pessoal da Poli. Muita gente até da Poli Júnior mesmo, né, acaba fazendo esse tipo de estágio. E outro caso interessante que eu descobri na Feira da FEA, né, da RC, que é da Núclea, que é uma empresa de tecnologia, né, trabalha com métodos de pagamento. Eles também estão se adequando a esse estágio de quadrimestre. Então, achei muito interessante, né, porque como eu estou no segundo ano, ano que vem vou começar a procurar também esse tipo de estágio. Antigamente eu só conhecia a BTG, agora eu já conheço uma outra oportunidade, né? E seria interessante também que outras empresas talvez começassem a se adequar. Inclusive, fico à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo também, para saber um pouco mais sobre esse tipo de quadrimestre.
até passar outros contatos aqui, tanto da empresa como da Poli também, para vocês se adequarem a esse tipo. Hoje, eu acredito que somente o curso de engenharia de computação é assim. Antigamente, o engenharia química. Então, mas aí eu não sei se eles ainda estão. Estão ainda? Ah, então, engenharia química também. Então, são 2 cursos, computação e química. O restante dos cursos, então, mecânica, civil, elétrica, continuam com aquele modelo de até o 2º ano biênio, módulo de fundamentos. A partir do 3º, eles começam a entrar nas engenharias escolhidas. Melhorou? Foi bom. Obrigadão. Para complementar, eu sou Barreto, eu fui professor da Poli por 35 anos e fui uma das pessoas que, inclusive, implantou o quadrimestral, né, no século XVI, né, quando isso começou. Então, continuando na resposta, para as empresas participarem, elas precisam, enfim, fazer lá, assinar um convênio ali com a escola, um processo relativamente simples. Posso depois votar por aqui, quem quiser entrar em detalhes, depois a gente fala. E o que as empresas, enquanto estratégia, normalmente fazem é ter um aluno do 3º, um aluno do 4º, um aluno do 5º, né? Então, tipo, o aluno do 3º toca durante um quadrimestre, depois vem, porque os quadrimestres são intercalados, né? Então, você traz um aluno do 3º para tocar o projeto, depois traz o do 4º. Então, e tudo isso precisa, né, tipo, aprender a trabalhar, né? Porque há estratégias... e o aluno está o tempo todo no estágio durante o período do quadrimestre de estágio, né? Então, e ele pode voltar 2 vezes. Desculpa, gente. Ele pode voltar a priori 2 vezes para a empresa. Essas 2 vezes é um assunto meio discutível, etc. Né? Tem um jeito de retrabalhar esse tema, mas em tese ele deveria só estar por 2 períodos de estágio na mesma empresa. Então, a ideia é que realmente, né, isso foi pensado inicialmente para a química, porque os polos petroquímicos não estão em São Paulo, então, né, é meio difícil, né, o cara trabalhar, fazer estágio, né, numa empresa petroquímica. Então, a ideia inicial era para permitir que o aluno, sei lá, fosse para Camaçari, ficar lá na praia por 4 meses, né, e depois pudesse voltar para a aula, se voltasse, claro, né, pudesse voltar para a aula e continuar, então, o módulo acadêmico. Então, vocês têm mais alguma pergunta específica sobre o quadro? Senão, a gente continua aqui. Bom, vou estar por aqui, qualquer coisa, né? Tuas ordens aí para falar. Enfim, eu fui coordenador geral de graduação da Poli por vários anos, então até sei 2 ou 3 coisas sobre a Poli. Né? Não mudaram tanto as coisas assim nos últimos 3 anos desde que eu me aposentei. Então, ok, gente, obrigado. Muito obrigado pela aula aí. E é isso, pessoal. Ainda voltando para a pesquisa. Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que queira compartilhar também? Opa. Eu achei interessante que a parte de... Tem 2 coisas que chamaram a atenção. Eles não têm tanto interesse de conhecer quem é o gestor ou a cultura da empresa e tem pouco interesse em propósito da empresa ali na feira. Eu acho que isso vai na contramão do que a gente pensa dentro da empresa. E aí eu não sei se vocês têm algum tipo de percepção adicional para trazer, porque, de fato, me chama muita atenção que, cara, ninguém vai para a feira para conhecer a cultura da empresa. E o nosso principal propósito ao ir para uma feira é falar sobre a cultura da empresa. Ai, gente, eu tento, né? Desculpa. Não dá. Eu tava aqui já me coçando. Acho que eu só vou voltar um pontinho para falar do quadrimestral. Eu já implementei 2 vezes o quadrimestral e eu tive super sucesso. A gente contratou estudante e fez justamente intercalado. Primeiro eu fiz um projeto, estava numa empresa menor, era muito mais fácil de eu conseguir. Fizeram 2 projetos. Desculpa, de tecnologia e assim foi assim, as pessoas estão lá até hoje. Super recomendo, quem quiser falar depois, estou super à disposição. Falando da dúvida do Raul, a gente tem muito recorte, né? Quando a gente olha hoje reportagens, a gente olha muita matéria sobre geração Z, tem muito recorte. Então, tudo que você fala hoje, eu acho que não é verídico. Por isso que a gente até resolveu trazer essa pesquisa, porque aqui é a geração Z falando com vocês. Diferente de quando a gente vê uma reportagem, vê alguma coisa que a gente não sabe de onde veio.
a gente está exposto todos os dias com os estudantes. E aí a gente vai ter agora, inclusive, um painel com os estudantes, vocês podem tirar essas dúvidas com eles também. Mas o que a gente vê, Ra, é assim, é muito interesse em conhecer. E quando a gente fala de empresa, você viu ali que é muito importante para eles conhecerem, estarem ali no workshop integrativo. Por quê? É a chance que eles veem de estar mais próximo de vocês. Acho que não tem essa percepção ainda de entender cultura, de entender o que é, porque é muito novo para eles. Quando você fala cultura, hoje é muito mais enraizado entre a gente, de desenhando muitos programas, desenhando estratégias, a gente se pega muito nisso, e quando você entra para trabalhar na empresa, que você vai entender um pouco da cultura dela. Então, quando você está parado, né, num stand conversando sobre a cultura, que para a gente ali é cultura, ele está entendendo o que a sua empresa faz, ele está entendendo o que é seu propósito. Então, acho que não é uma falta de interesse na cultura, mas sim outra forma de ver o que realmente tem ali na feira. Até complementando a Roberta. Até complementando a Roberta, Raul, a gente teve essa resposta aqui muito, muito significativa também, que é justamente, eles não colocaram com a palavra cultura e propósito, mas eles colocaram, cara, que queriam entender como que é o dia a dia na empresa, as principais áreas de atuação. Então, a gente consegue interpretar isso daqui, sim, como sendo, cara, o aluno quer ir lá descobrir, cara, como que é o dia a dia, como que é você lá no dia da empresa, então, quais são os departamentos que tem lá, como que vocês se dividem? Talvez não assim, né, como propósito, cultura, mas como realidade do dia, como que, para eles verem se eles existem essa identificação em trabalhar no lugar que vocês, né, na empresa de vocês. Beleza? Vamos pro próximo bloco então, pessoal. Vou chamar aqui o Alexandre Araújo, do Nubank. O Ale vai me ajudar, vai quebrar esse galho para mim. Obrigado. Mas eu não vou ficar sozinho, né? Não, agora são os alunos que vão participar, por favor. Não, tadinho. Já teve um momento desconfortável, já estou desconfortável. Vamos convidar os alunos. Por favor, os alunos que vão representar hoje aqui, a gente start sempre pensando como é que a gente faz essa aproximação dos estudantes no mercado de trabalho. E uma ideia que a gente tem, e a gente, os nossos eventos, a gente traz e dá voz para esses alunos. Então, de antemão, já obrigada por vocês participarem aqui com a gente. A ideia, o Ale vai fazer algumas perguntas para eles e depois a gente abre para vocês também fazerem, tá bom? Obrigada, gente. Só deixar aqui claro, gente, a gente tem estudantes que estão ainda estudando e estudantes que já foram estudantes, estão formados aqui, recém-formados da Poli, inclusive. Então, a gente pode sentar ali, fica à vontade. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Renan, né? Tenho 19 anos, estou no meu 5º semestre de engenharia de produção, né? E dentro da Poli Júnior, né, a empresa júnior que organiza o workshop integrativo, eu sou o presidente, não estou diretamente na operação da BLI, mas, claro, eu faço todo o acompanhamento com toda a equipe, né? E é isso. Prazer, gente. Eu sou a Júlia, tenho 18 anos. Eu estou no meu 2º ano de Engenharia Civil na Poli, no 3º semestre. Acho que é isso. Bom dia, gente. Eu sou o Vitor. Eu me formei no ano passado em Engenharia Mecânica na Poli. Tenho 24 anos agora e eu sou um dos residentes do programa da Minerva. Meu nome é Alexandre, faço parte do Nubank, estou dentro da estrutura de marca empregadora e aí sendo o ponto focal principal para como que a gente comunica com jovens talentos. Então, muito obrigado por esse prazer, porque de fato vai ser comunicar com jovens talentos e entender na raiz aqui. É engraçado a gente falar agora sobre o dia a dia que os estudantes querem viver e conhecer mais, porque eu lembro na minha época, enquanto estudante, tinha um quase videocast da Guia do Estudante. E eu amava, porque ele mergulhava na cultura da empresa. Cultura. Aí a gente se apega de novo à palavra mágica, né? Mas era o dia a dia. Tipo, de uma pessoa, beleza, você fez administração, você fez engenharia, como que é trabalhar na Abril, sabe? Que eu acho que não sei agora se existe mais. Mas, sabe, é um negócio bem
Nossa, e 31 anos ainda, cara. Nossa, e assim, é bem legal ver que esse tipo de percepção de como que vocês querem entender esse dia a dia, ele ainda faz parte, né? E acho que aqui eu tenho algumas perguntas e eu tenho algumas colas, mas o que eu queria começar aqui, ainda um pouco atrelado a esse cenário que a gente conheceu, temos vou chamar de gerações diferentes, por falta de uma outra palavra. Mas o que vocês acabam, pelo que vocês acabam se interessando mais na hora de candidatar para uma empresa? Ou seja, vocês estão se candidatando, estão buscando um processo seletivo, estão buscando uma empresa para estagiar, além, lógico, do estágio. Qual que é o segundo fator ali mais fator de decisão na aplicação de uma vaga de estágio? Alguém quer começar, pessoal? Tá? Então, eu achei legal que a gente começou até com uma discussão relacionada à cultura, proposta da empresa, né? E falando do processo seletivo em si, acho que também como presidente sou um pouco suspeito para falar, mas eu particularmente, sim, eu valorizo bastante o propósito da empresa, não importa exatamente a indústria que ela está atuando ou no que ela está ali atuando, mas sim o porquê que ela está fazendo, o que ela está fazendo, né? E, de fato, como é que é o dia a dia da empresa em si, né? Agora, evidentemente, quando a gente está falando de uma feira de recrutamento como o WI, né? Com certeza, acho que fazendo uma análise assim, do Politécnico como um todo, né? O que ele mais vai querer entender é, quando eu entrar na sua empresa, ali nos primeiros 3 meses, 4 meses, o que eu vou me capacitar ali nesse período que eu estiver ali, né? Então, eu também, claro, vou valorizar muito o que eu vou aprender nesse período, né? Saindo da empresa júnior, eu vou ter tido, claro, uma experiência ali de mercado bem robusta, mas também eu sei que na técnica eu ainda tenho muito a aprender, né? E com certeza o meu primeiro estágio que eu vou ter vai ser buscando isso, né? Eu acho que toda empresa que for participar de qualquer feira de carreiras assim, né, tem que ter muito claro tem que ter muito tangível ali durante o processo de onboarding, né, comunicar ali para o candidato o que ele vai fazer na empresa nos primeiros momentos, né, o que ele vai se capacitar, como ele vai fazer isso, né, e também o dia a dia, né, eu acho que é uma figura fundamental. E aqui eu também destaco a questão da liderança que você vai ter ali dentro, né? Eu, particularmente, pensando em toda essa questão de cultura, de propósito, né? Valorizo muito a formação de equipe ali dentro, né? E para isso ter a figura de um líder muito presente, sabe? Uma pessoa que também é seu amigo e não é seu chefe, exatamente, é muito importante pensando em longevidade dentro da empresa, né? Se alguém quiser complementar. Acho que o que eu penso vai muito no mesmo viés que o Renan falou, então realmente ter esse plano de carreira bem desenvolvido, assim, em que áreas você vai poder estar se capacitando. E acho que uma coisa que para mim é muito importante também é estar tendo contato, com várias áreas diferentes também. Então, para você poder experimentando diferentes tipos de coisas dentro da empresa e você estar escolhendo aquilo que você mais identifica. Acho que, claro, quando você sai, assim, você tem várias experiências na faculdade já por meio dos grupos de extensão, então você já tem uma ideia mais ou menos do que você procura, mas para ter certeza, né, tá experimentando 100% do que você vai estar trabalhando pelo restante da sua carreira, é muito importante ter esse contato com vários setores diferentes, assim. Eu acho que esse é um dos principais pontos mesmo, que os alunos, eles querem poder enxergar o espaço que eles vão ter para aprender e crescer dentro das empresas, né? Principalmente quando a gente vê as vagas e tem aquela lista enorme de requisitos para participar, o aluno fica com medo de, meu Deus, tenho que saber de tudo antes de entrar para essa vaga, não vou ter espaço para aprender. Então, acho que isso é um dos fatores que importam bastante, mas também, pensando, né, como alguém que já passou por isso, acho que cada vez mais os alunos também procuram empresas e lugares que permitam que ele consiga conciliar, né, o tempo tanto da faculdade com o estágio e a vida pessoal. Então, ter esse espaço também, flexibilidade para poder cuidar de si mesmo, da saúde, exercício, etc. Então, eu vou voltar exatamente o que você estava falando dos requisitos, e uma coisa que me chamou a atenção muito também, atrelada à pesquisa, é o dado do 81%, né, que se sentem pouco razoavelmente preparados.
A leitura que eu faço a partir da tua fala, inclusive, é que a forma como as empresas explicitam requisitos ou etapas do processo seletivo geram esse meio que o grande receio, o medo de passar pelo processo seletivo e quase uma síndrome do impostor de não estou preparado, não me sinto preparado e não consigo. É isso que vocês avaliam, de fato, aqueles 81% de não se sentir preparado? Não se sentir preparado do quê? Do processo seletivo, das etapas de conhecimento, ou até mesmo de algo que a gente não está conseguindo entender enquanto mercado, enquanto RH como um todo, né? Porque eu acho que é assustador ver 81% ali, tipo, das pessoas não se sentindo preparadas. E eu acho que é assustador porque hoje em dia, quando a gente está numa empresa, a gente fala, putz, passamos pelo processo seletivo. Entendemos. Só que nós esquecemos que quando a gente está fora, existe também toda uma síndrome de não sou capaz ou não vou conseguir. Eu queria entender um pouco mais essa percepção de vocês qualitativa, sabe? De o que vocês associam de não estar preparado para um processo seletivo. Sendo que vocês vêm de uma faculdade, inclusive, que prepara muito, né? Bem, tecnicamente. Posso começar, né? Eu acho que são vários fatores, né? Esse dos requisitos, por exemplo, é um deles. A gente realmente não ter conhecimento de todas as ferramentas, todos os softwares, por exemplo. Mas também que no começo, quando a gente começa a procurar estágio, assim, a gente não tem muito experiência de entrevistas, né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais dá medo, assim, né? Da gente chegar e não saber como agir durante a entrevista, como responder as perguntas. Então, acho que realmente falta dessa experiência que a gente vai desenvolvendo quanto mais entrevistas a gente vai fazendo, né? E aí, acho que vem daí, principalmente, esse desconforto, né? Esse medo. Acho que é bem nesse viés mesmo, assim, de... Sempre tem aquela vozinha no fundo da cabeça que fala assim, nossa, será que eu tô respondendo a coisa certa? Será que tô agradando, assim, tô atendendo as expectativas, assim, você... tem uma ideia do seu currículo, né? Então, questão curricular mesmo. Então, a universidade que você participou, dos cursos que você se preparou para estar ali. Mas, realmente, a questão de estar atendendo a outros aspectos que vão além do currículo, né? Além do técnico. Eu acho que é um ponto que eu, pelo menos, não me sinto, às vezes, preparada para estar demonstrando isso durante os processos seletivos, assim. Você comentou que a faculdade forma muito tecnicamente também, né? Mas muitas vezes até o que eu mais valorizo na formação acadêmica da Poli como um todo é a questão da adaptabilidade, às vezes, sabe? Do tipo, eu vou ter uma semana ali que eu vou ter muitas provas muito técnicas, muito rápidas e muito difíceis. Tenho 1001 coisas da EJ para resolver, do grupo de extensão que eu tiver para resolver, e eu vou ter que me adaptar, sabe? A Poli ela te forma muito nesse sentido de você conseguir ter ali um tempo curto para você realizar uma entrega e ser ágil ali nesse processo, né? E não foi à toa, não lembro qual era o dado certinho, mas um dos tópicos ali que justamente mais interessava das pessoas a saber da empresa era justamente o que eu preciso fazer para estar preparado para o seu processo seletivo, né? Pensando na Poli, eu acho que isso faz muito sentido, é uma pergunta natural de todo mundo fazendo. O que eu preciso fazer para me virar? Eu vou me virar, mas como é que que me ajuda? Me ajuda a me virar, entendeu? Eu acho que é um sentimento que todo esse pessoal que está se lançando no mercado agora, já veio de uma formação tanto acadêmica, mas também dos grupos de extensão, tem muita essa preocupação, sabe? Eu acho que a gente está até trazendo um pouco, algumas pessoas eu já contei aqui que a gente tem agora uma inteligência artificial da Start que faz a potencialização dos estudantes. E o que é isso? A gente ouvindo muito e sempre muito presente com os estudantes, a gente começou a sentir que eles não se sentiam preparados para conversar com as empresas. Então, hoje, todas as vagas que são abertas com a Start, a gente convida esses estudantes para potencializarem o perfil deles. O que é isso? Eles vão conversar com uma inteligência artificial que é ou da Start, ou de uma empresa, ou a gente consegue colocar todo o conhecimento de vocês dentro dessa inteligência artificial. E os estudantes fazem essas entrevistas e eles pedem feedback de como é que eles foram. Gente, assim, isso está sendo um divisor de águas para eles. Eu não vou nem pedir para eles aqui, porque eles ainda não fizeram, mas, assim, a gente tem recebido feedbacks muito positivos, porque ele se sente preparado para conversar com vocês. E ele pode pedir esse feedback para essa nossa IA. Como é que eu me destaquei nesse processo? Como que eu fui nessa entrevista? Você foi bem, mas como é que eu posso melhorar?
e ela dá exatamente todos os pontos. Quem quiser depois, tiver mais curiosidade, quiser fazer um teste com a nossa IA, pode vir falar comigo, que eu vou ter o maior prazer de mostrar, porque está realmente fazendo a diferença na vida dos alunos. Então, isso para a gente está muito, muito gratificante, por isso que eu até quis dividir aqui com vocês. Não, e o que vocês estão fazendo com IA, assim, em vários campos é sensacional. Eu sou suspeito para falar. E eu ia trazer um ponto em relação a isso até, Rô, porque eu acho que uma das coisas que, enquanto Nubank, que a gente sempre fala em processo seletivo de programas de early talent mesmo, assim, é principalmente nas etapas mais subjetivas. Etapas com RH, etapas com a liderança mesmo da área, a gente sempre bate na tecla. Cara, a gente quer escutar você na sua essência. E quando eu digo essência, é assim, você, nu e cru. E aí, com isso, o que eu quero trazer aqui é que a gente quer evitar ir para um lado do o que eu preciso falar para a empresa me escutar e falar assim, eu quero você. Porque não é isso. Eu acho que isso, às vezes, confunde a cabeça do RH como um todo de, fit cultural. Se a pessoa não fala determinado ponto, alguma palavra mágica, significa que ela não tem um fit cultural. E não é isso, pelo menos para o Nubank, tá? Eu estou falando do Nubank aqui. Mas não é isso, acho que é muito mais entendendo através dos exemplos e vivências, situações que, de fato, trazem ali a tangibilidade, tangibilizam mesmo o que a empresa está buscando como cultura. E aí, de novo, né, a palavra cultura, mas você sabe, você tem adaptabilidade para viver a minha cultura? Acho que é isso, sabe? Então, bem interessante. Mas agora eu quero abrir também perguntas para quem está aqui com a gente. Se querem trazer perguntas, tem uma lá. Oi, pessoal. Acho que só uma contribuição para vocês que estão se aplicando, né, às vagas de estágio. E aí, já na frente de RH há muitos anos, hoje eu estou numa consultoria de gestão empresarial e que eu percebo muito, os jovens nos procuram bastante para oportunidades de estágio, summer job, por aí vai. E os perfis que têm o maior percentual de aprovação, eu percebo que são aqueles perfis que de fato são disruptivos no sentido de serem curiosos, no sentido de saírem da caixinha mesmo, eu sei que processos seletivos causam muita timidez, né? A gente fica pensando como se comportar, o que dizer ou não. Mas se eu puder dar uma dica para vocês, né? Claro que não tem certo ou errado, depende muito do que cada empresa está buscando. Mas eu acho que quanto mais curiosidade, quanto mais dinamismo, quanto mais interesse, quanto mais energia vocês demonstrarem, né, que estão engajados e interessados naquela vaga, eu acho que isso é o que faz também, e não só, com que vocês estejam mais próximos de conseguirem aquela vaga que, de repente, brilha mais o olhinho, sabe? Pelo lado daqui, a gente quer muito aqueles perfis que de fato, vão agregar de forma inovadora, e aí a gente percebe isso muito a partir da curiosidade que vocês demonstram, e não curiosidade pela empresa, não é para sair lendo, né, a página inteira da empresa, as páginas de carreira. É muito no que vocês trazem mesmo, como trajetória vivida acadêmica, do quanto que vocês participam além de sala de aula, ali, absorvendo um conteúdo teórico mesmo. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, pessoal. Queria fazer uma pergunta sobre caso a gente pudesse desenhar um processo seletivo ideal, então que tivesse aí as etapas que vocês acreditam que faça mais sentido. Quais seriam essas etapas aqui que vocês realmente veem valor agregado e quais etapas que hoje vocês olham dentro dos processos de mercado e falam, meu Deus, não acredito que eu tenho que fazer isso aqui, ou, não, nessa etapa aqui eu acho que eu vou parar de me cadastrar nesse processo. Como que é para vocês? O interessante é que a gente tem dois pontos de vista muito bons aqui, né? De quem está cursando exatamente agora, né? Está passando por esse processo, e quem acabou de sair, né? Acho que é bacana essa troca. Tá. Boa. Falando individualmente de mim, pelo menos, eu gosto bastante de falar de mim, então acho que toda a trajetória, enfim, o que eu gosto de fazer mesmo quanto CPF, sabe, para além de CNPJ, é uma coisa que eu valorizo bastante durante... eu valorizaria poder falar durante o processo seletivo, né? Eu acredito que
às vezes algum entregável técnico pode ser necessário, mas aí eu diria que depende muito da indústria, do mercado, enfim, do que a empresa está fazendo, evidentemente, né? Além disso, né, acho que ter oportunidade de fazer uma dinâmica em grupo, né, ter uma troca ali com pessoas que também estão prestando todo esse processo seletivo e, em paralelo, durante essa dinâmica de grupo, você conhecer mais da cultura da empresa também é importante, sabe? Particularmente são tópicos que agregam, de modo geral. Acho que, pensando em pontos negativos assim de processos seletivos, né? Sempre conversando com amigos meus que prestavam processos também, uma coisa que eu vejo que, pelo menos as pessoas com quem eu tive contato não gostavam muito eram ou etapas redundantes, assim, né? Você conversa com... Você tem 3 etapas de entrevista, as 3 etapas te fazem as mesmas perguntas praticamente, só que são pessoas diferentes. Ou também uma coisa que geralmente meus amigos não gostam, pelo menos, eu inclusive, de ter que enviar um vídeo gravado. A gente, né? A gente valoriza muito mais, eu acho, que a conversa mesmo, né, com o entrevistador, em vez de você conversando com uma câmera, você tendo que regravar 5 vezes porque você errou uma coisinha que você não queria ter falado, por exemplo. Mas assim, né, pensando num processo seletivo ideal, difícil de pensar, né, que muitas pessoas têm visões diferentes, mas fazendo até Eu até complementaria, acho que veio na minha mente assim, se eu pudesse fazer um almoço com o meu entrevistador, sabe, ia ser talvez uma das melhores entrevistas que a gente poderia ter, assim, sabe, exato, a gente vai conversando, vai perguntando o que... Sim, claro, vai ter um script, mas assim, o que ele quiser saber sobre mim ali, eu tenho à disposição para poder falar, né? Tudo que eu já tecnicamente sei, tudo que eu quero aprender ali no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, sabe? Para esse pro primeiro estágio, uma pessoa, acho que é bem importante esse processo ser bem horizontal, talvez diria que seja uma palavra, sabe? Perfeito, Eu acho que essa parte de impessoalidade, assim, dos processos seletivos, então esses vídeos gravados, por exemplo, acabam trazendo um pouco desse medo também mais à tona. Então, tá só você lá conversando com a câmera, você não sabe a reação da pessoa até esse bate-papo, esse almoço, digamos assim, você consegue estar entendendo um pouco melhor e se sentindo mais confortável para estar realmente contando sobre você e contando toda a sua trajetória, o que te levou a escolher aquela empresa, o que te levou a escolher aquela vaga. E acho que outro ponto legal também de processos seletivos é você ter esse contato não só em dinâmicas em grupo com os outros membros que estão prestando o processo seletivo, mas também com a própria empresa que reflita um pouco do que eles procuram de uma forma mais natural também, não necessariamente contando só sobre a cultura, mas também refletindo isso um pouco por meio dos processos seletivos. E aí, se vocês tiverem algo a complementar, se vocês já exploraram isso agora, tá tudo certo. Mas vocês lembram de alguma experiência péssima de processo seletivo e assim que traz outros elementos do que vocês já além dos que vocês já trouxeram? Eu acho que eu respondo por alguns amigos meus, né? E aí eu acho que eu falo mais pela Poli como um todo, né? Na Poli, quando a gente ingressa no vestibular, né, muitas vezes a gente acaba não caindo numa engenharia que a gente tem interesse, né? Então, muitas vezes, muito pessoal que está em engenharia de petróleo, engenharia de minas, engenharia naval, às vezes, estavam interessados em estar em outras engenharias muitas vezes, né? E, sendo bem sincero, frente a todos os grupos de extensão que a Poli tem, né, eu acho que muitas vezes pouco importa a especialização da engenharia que você fez, mas sim o fato de você ter feito uma engenharia na Poli, né? E muitas vezes o que acaba frustrando boa parte do Politécnico, sabe? Amigos meus que estão em outros cursos, assim, por exemplo, eu tenho um amigo que está em engenharia de Minas, né? Durante o processo seletivo, ele comentar isso, sabe? E eu ouvi do entrevistador algo do tipo, nossa, mas quem escolher esse curso? Ou nunca vi alguém fazer esse curso, sabe? Existem sim pessoas que estão ali, que têm muito interesse de estar especializando na área mais técnica ali da frente, né? Mas tem muitas pessoas que não, sabe? E, sinceramente, assim, tem muita... Tô fazendo engenharia de produção agora, né? Mas possivelmente posso me ver talvez na área de supply chain, alguma frente da cadeia produtiva em si, mas
sabe, eu me interesso muito pela área de dados. Pô, acho que é muito difícil de traçar um padrão hoje na Poli acerca de a engenharia que a pessoa está tendo com o que de fato ela quer seguir ali pro mercado de trabalho profissional, sabe? Então, muitas vezes, não fazer essa distinção, não fazer essa especificação, sabe? É muito razoável para não, às vezes, constrangir ou até descontentar a pessoa durante o processo seletivo como um todo. Falando até mais pessoalmente, assim, eu faço engenharia civil, mas meu interesse, minha primeira opção, né, quando eu prestei vestibular, era engenharia de produção. Então, eu me interesso bastante por essa parte de consultoria, da parte comercial também, enfim. Então, realmente não nichar, assim, é super importante, porque conhecendo mesmo a pessoa para além do currículo, que você vai descobrir os reais interesses e potenciais também. Então, acho que sim. Tem pergunta? Queria saber de vocês, assim, qual é o principal canal hoje que vocês buscam conhecer sobre uma empresa, onde vocês procuram vaga quando vocês, assim, eu sei que ainda está talvez embrionário, mas onde vocês buscam informação sobre as empresas, no geral. Não. Bom, pessoalmente, eu uso mais o LinkedIn, assim, para encontrar as vagas, e quando uma vaga me interessa, pesquiso a empresa no Google mesmo, Glassdoor, procuro saber sobre ela, se ela tiver um site da empresa, principalmente. Falando por mim, acho que eu também não estou muito ativamente ainda, muitos atrás de empresas, assim. Uso o LinkedIn como principal canal ali para ter contato com empresas, inevitavelmente, né? E esse ano eu vou usar o WI, provavelmente, para conhecer aí talvez a minha próxima empresa que eu vou estagiar, né? Eu vou seguir a mesma linha do Renan também. Então, eu entrei ano passado, né, na faculdade, e o primeiro evento realmente mais voltado para estágio e carreiras que eu fui foi justamente o workshop integrativo. Então, lá eu realmente conheci um pouco mais sobre as empresas, então tive uma visão de quais me interessavam mais mesmo. E aí, o meu foi um caminho um pouco ao contrário, não comecei pelo LinkedIn diretamente, comecei pelo evento, e depois, tendo em mente já algumas empresas que me interessavam, que me chamaram a atenção, eu fui atrás para ver quais vagas ofereciam, que tipo de programas tinham, para poder prestar posteriormente para essas empresas, assim. Bom dia, pessoal. Estou aqui atrás. Alguns de vocês comentaram referente ao que é a expectativa da empresa para o desenvolvimento do estagiário nos primeiros 3 meses, por exemplo. Essa expectativa, eu queria entender melhor de vocês, se essa expectativa é mais técnica, ou seja, um plano de desenvolvimento, treinamentos, enfim, o que a empresa pode fornecer para vocês, mas até considerando a metodologia de aprendizagem do 70-20-10, né, que a gente aprende mais na prática, no final das contas, valeria também como esses primeiros 3 meses na área, o aprendizado na própria área que você estiver estagiando, ou seria mais interessante esse aprendizado teórico, mais técnico também? Eu acredito que seja mais prático. Assim, é importante a gente ter ideia do que a gente vai fazer e no que a gente vai se capacitar, mas principalmente valorizaria esse pelo tato na prática ali durante a execução, né? Então, falei 3 meses, mas não precisa ser necessariamente um período fixo, né? Mas sim esse tato na prática de que ambiente eu vou estar inserido, né? Como eu vou operar nesse ambiente e o que esse ambiente vai fornecer para mim de nível técnico também, né? Tem toda a questão de vivência empresarial, mas acho que essa questão técnica também é bem importante, pensando no público que vai, por exemplo, no WI, né? Eu acho que é bem balanceado também, assim, questão técnica e questão de vivência também, até porque pelo estágio, eu acho que é a primeira contato que a gente está tendo realmente com o mundo corporativo, então, pelo menos para mim, o que me motiva bastante é realmente ter essa vivência empresarial também, então, conhecer um pouco das pessoas mesmo, como a cultura da empresa, né, querendo ou não. Mas, claro, também conhecer a parte técnica é super importante para justamente você saber para que área você vai querer seguir e continuar naquela empresa, né? Então, saber o que você vai estar fazendo ali no dia a dia mesmo, em questão profissional. Então, acho que é realmente balancear as duas coisas, assim, e tá trazendo um pouco das duas coisas, por meio de treinamentos também, por exemplo.
acho que nesse sentido não tem muito o que complementar, eles falaram o principal. Acho que uma coisa que eu posso dar é um exemplo, né, do programa agora que eu faço parte, que eu era aluno da mecânica, né, e pelo menos o tema desse ciclo da residência que a gente está fazendo é de programação, né, tecnologia, desenvolvimento de software. Então, até eu entrar no programa, o que eu sabia era Python para fazer os EPs de Mac de numérico. E aí, dentro do programa, a gente teve um mês de aprendizado em desenvolvimento e também, já tendo passado, né, e entrado no programa de fato, a gente teve agora 2, 3 meses de capacitação, né? Então, eu aprendi uma linguagem nova que não tinha conhecimento nenhum, mas que está sendo de super importância, assim. Agora eu estou num projeto que usa essa linguagem. Então, acho que é importante ter esse período assim de aprendizado, porque vai ser usado de fato, né, no dia a dia da empresa. Opa, bom dia aí para todo mundo. Ainda seguindo um pouco com a pergunta da colega ali sobre canais, né? Além de LinkedIn, Glassdoor e Google, né? Aonde que vocês consomem, que tipo de conteúdo que vocês estão ali dispostos a consumir para saber mais sobre a empresa? Uma live no YouTube, no LinkedIn, ou um e-book, uma palestra na universidade de vocês, né? Como que vocês, como já estagiários ou futuros estagiários ali, o que de fato pega a atenção de vocês, até para a gente também poder investir em vocês e tempo nisso? Boa, por fazer parte do movimento Empresa Júnior como um todo, eu acho que eu conheço muito mais empresas e, para ser bem sincero, eu tenho bastante interesse em empresas que têm contato com alguns produtos de conexão do movimento Empresa Júnior, sabe? Então, alguns encontros nacionais que a gente tem, paulistas, regionais, né? Que as empresas têm ali alguma palestra para poder oferecer, poder falar um pouco, não necessariamente sobre a empresa, mas a empresa vai lá para falar sobre técnicas de vendas para uma empresa júnior, ou ela vai falar sobre, enfim, área de projetos, inovação, gestão de conhecimento, qualquer assunto, assim, ministrado por ela, para depois ela poder fazer um disclaimer relacionado ao processo seletivo que ela está abrindo, coisa desse tipo. É um canal que eu valorizo bastante. Boa. Quando a gente está na faculdade, antes de estagiar, uma coisa que chama muita atenção é as palestras que se fazem na faculdade. Então, quando eu entrei na Poli Júnior, eu fiz parte antes de vir para o estágio. Uma palestra que chamou muita atenção foi do Sem Parar. Eles não levaram para falar especificamente do Sem Parar, eles levaram um diretor de tecnologia. Esse diretor contou um monte de coisa diferente, de problemas que eles tiveram, coisas que eles nunca falariam abertamente. Eles contaram pra gente problemas gigantescos que eles tiveram na barca que ia para Ilhabela. E isso é uma coisa legal, porque humaniza a empresa. Uma das coisas que acontece muito quando a gente vai fazer um processo, e aí eu acho que isso é uma complementação legal, é que a gente chega no processo sem saber especificamente qual que é o panorama do que vocês estão buscando mesmo. É um pouco o que eles falaram, a gente não sabe exatamente se vocês querem uma pessoa técnica, se vocês querem uma pessoa que seja mais comunicativa, uma pessoa mais administrativa. E aí, quando a gente chega no processo, é legal a gente ter um conhecimento da empresa antes também. Entender que a empresa também tem as dores dela, vocês também têm o processo que acontece coisas que a gente não esperava. Então, eu acho que isso é muito importante também dentro do processo. Não sei se vocês concordam. Acho super legal também quando a empresa traz um pouco justamente desses problemas que ela resolve no dia a dia, sabe? Você ter esse contato de um pouco do que você vai estar lidando durante a sua trajetória, assim, e vendo algum case de impacto que teve, alguma dinâmica que sempre tem, assim. Eu acho que é super legal trazer para estar realmente refletindo aquilo que você vai estar vivenciando, possivelmente dentro de um estágio, assim. Duas últimas perguntas, uma mais direcionada e aí depois acho que uma para a gente fechar aqui. Acho que mais direcionada até para você, pensando muito nas habilidades que você acho que você trouxe, né? O que hoje na Minerva você está desenvolvendo de alguma maneira complementar a graduação, mas uma parte mais técnica do que você consegue já contar para a gente assim
antes e depois, digo, antes do Minerva, do Instituto, e agora o que você já consegue ver de desenvolvimento técnico, e eu acho que até ao mesmo tempo de como que a gente, enquanto outras empresas que estão aqui, consegue entender o perfil que vem do Instituto também. Posso complementar a sua pergunta? Sem dúvida. Né? E até provocação, né? Sendo um dos criadores aqui do modelo, dentro do programa Minerva, a gente tem 3 grandes pilares. Né? Um pilar que é o pilar de educação mesmo, onde os alunos, né, os residentes aprendem. Um segundo pilar que é o pilar de mentoria, né, onde ele é mentorado, acompanhado, né, por um mentor. E o terceiro pilar que é o aprendizado em serviço, onde ele está de fato, né, dentro de uma empresa, trabalhando, né, aprendendo dentro de serviço. E aí, pegando essa sua pergunta, né, eu queria complementar. E aí, aproveitando o Vitor aqui, qual desses pilares para você, no seu momento, você viu como mais importante? E em complemento, evidentemente, da sua pergunta. Bom, eu sinto que, bom, os 3 pilares são bem importantes, assim, mas o que eu senti maior impacto em mim até agora foi o de conhecimento técnico mesmo, porque, como eu tinha falado, até entrar no programa, o que eu sabia fazer em programação era soma, multiplicação de matriz e coisinhas assim. Nunca me imaginei fazendo um site, uma aplicação de software, por exemplo, e dando um pouco mais de contexto, né, para a gente entrar no programa, depois de entrevistas, enviar currículo, tudo mais, a gente teve 1 mês de processo seletivo que a gente trabalhou já junto em equipe. Inclusive, isso é uma coisa que eu gostei muito, né? Pensando que o pessoal falou de interação em grupo, né? Geralmente, eu não gostava muito de etapa em grupo de processo seletivo, porque eram 3 horas que ficava uma pessoa tentando aparecer mais que a outra, né? Tentando se mostrar melhor e deixando a outra de lado. E eu senti que nesse 1 mês que a gente trabalhou junto, a gente trabalhou de uma forma colaborativa, sabe? Todo mundo tentando se ajudar a ir bem no processo, né? Passar no processo. Mas até me perdi agora. Isso, sim. Então, mas aí durante esse 1 mês, eu pude já perceber um crescimento enorme de alguém que só sabia fazer contas básicas matemáticas com Python para conseguir desenvolver uma aplicação, um programa completo, assim, né? E esse período inicial que eu também tinha comentado, né, de aprendizado da nova linguagem, né? Agora comecei num projeto novo essa semana passada e eu sou o único desenvolvedor que tem no projeto, assim, né? Então, foi uma coisa que me surpreendeu de onde eu saí há 3 meses atrás para onde eu tô agora, sabe? Mas, assim, a mentoria também é muito boa, assim. Mentoria mais voltada para desenvolvimento de soft skills, né? Então, também tem uma parte mais voltada para conhecimento técnico, mas... E as aulas também, né? Que ele tinha comentado, o pilar acadêmico, né? Que você pensa assim, né? Nossa, uma residência em engenharia, né? Passei estudando cálculo 6 anos na faculdade, vou ter que estudar mais cálculo ainda, mas na verdade a gente aprende outras ferramentas, né? Que são utilizadas em engenharia no dia a dia, como gestão de projetos ou até trabalhar comunicação. Então é bem interessante, assim. Aplicabilidade mesmo, né? E eu acho que a última, assim, para a gente encerrar, pensando muito no que a gente, do que foi trazido aqui ao começo sobre geração Z, qual que é o momento atual da geração, a gente entendeu um reflexo, um recorte, como a Rô falou, em termos de dados, mas em termos qualitativos, então, de mensagens que vocês trazem muito sobre a geração de vocês para empresas que estão atentas aqui ao workshop integrativo ou outras formas de interagir com jovens talentos. Uma mensagem final, um recado final que a gente pudesse absorver e levar para pensar. Eu acho que não é nenhuma resposta, mas é um pensamento que a gente deveria ter e sair daqui hoje.
Perfeito. Acho que o principal ponto para mim é que ficou questão da realmente pessoalidade, assim, dentro dos processos seletivos, sabe? Dar esse viés mais humano e mais de refletir mesmo quem são vocês e quem é a gente também, sabe? Os dois lados são importantes. Então, acho que esse é um ponto que, para mim, é o mais relevante, assim, pensando em recrutamento mesmo. Eu iria para um caminho para reforçar um pouco que, cara, a geração Z é a geração da pandemia, é a geração TikTok, é a geração que preza por um dinamismo, tem uma alta adaptabilidade, querendo ou não, quer as coisas mais rápido ali acontecendo, sabe? Então, até no que eu comentei acerca de o que eu vou conseguir aprender ali nos primeiros 4 meses de empresa, assim, sabe? Não vejo que é um grande atrativo falar que vai ter mais de 2.000 horas de vídeo sobre assuntos para você poder se capacitar em tal assunto, sabe? Não acho que é algo que a minha geração vai olhar e falar, uau, como talvez gerações passadas olhariam e falariam, uau, sabe? Mas sim, em 2 meses você vai ter contato com tal, você vai ter tais responsabilidades, você vai conseguir gerir tantos clientes, tantos produtos, não sei o que lá, sabe? Mostrar, talvez, em números rápidos, talvez a aceleração de carreira que a pessoa vai ter, sabe? E como ela vai ganhar ali entrando na sua empresa, sabe? Só para matar esse tópico também de carreira. A gente fala muito de carreira, mas o que eu entendo aqui de vocês falando de carreira não é um modelo tradicional que o RH geralmente pensa de step 1, 2, 3. Isso não é carreira para vocês. Carreira, o meu entendimento aqui de que vocês falam carreira é muito mais quais são os caminhos que a empresa oferece e de transições internas, não necessariamente de nível 1, 2 e 3, mas possibilidades. Eu entro como uma pessoa que vai trabalhar com dados, mas daqui 3, 6 meses eu posso ir para uma área completamente diferente. É isso. Tá. Eu acho que vale a distinção, e aí eu acho que realmente a gente está falando de público, sabe? Eu, particularmente, eu tenho bastante interesse em seguir um plano de carreira, e aí sim, estruturado em uma empresa, sabe? Individualmente, então, entrar numa empresa, ficar 20 anos nela, comprar a cultura dela como um todo, sabe? Mas tem muita gente, amigo meu, assim, que não se vê fazendo isso, sabe? Quer experimentar startup, quer ir para a área comercial, quer ir para a área de projetos depois, quer ir para descobrir tudo. Então aí eu realmente acho que vai de candidato também, sabe? Mas todo mundo tem que ter muito claro quais são essas possibilidades. Como eu posso evoluir, como eu posso me adaptar. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela franqueza, transparência. E obrigado também pela oportunidade de mediar esse papo. Eu me senti Fernanda Montenegro com aquele meme da menina, tipo, segurança do concorrente. É tipo isso aqui com vocês, mas muito obrigado por essa parceria. Valeu mesmo. Boa. Interessante, né? O que vocês gostaram da troca com a galera aqui? É doido, né? É muito legal ouvir na fonte, né? Da parada. Um ponto engraçado de trazer também, né? Tem várias coisas que eu achei engraçado. Teve um ponto que eu adorei, que eu acho que se estende para boa parte das faculdades de engenharia do Brasil, que é a afirmação: o curso que você faz de engenharia tem média ou baixa correlação com a carreira que você vai fazer em uma grande parcela dos casos, tá? Isso aqui eu falo de ITA, isso aqui eu falo de, enfim, eu posso listar provavelmente quase todas as universidades que vocês querem contratar. Isso é a realidade, tá? Só trazendo uma coisa engraçada, porque eu sou mecânico aeronáutico. Eu deveria estar mexendo em turbina de avião, não empreendendo uma startup que ajuda a gente a ser empregado, entendeu? É meio engraçado. Meu pai acha engraçado também, mas é umas coisinhas... Ele acha engraçado. Quando eu decidi empreender, você devia ter visto a cara dele. Mas, enfim, brincadeiras à parte, pessoal. A gente está aqui chegando ao fim da nossa troca. E a gente queria rapidamente retomar o que a gente comentou, né? De como é que a gente está lidando com todos esses temas que a gente está falando de geração Z, né? Porque, antes de mais nada, a gente tem uma missão, né? Quando eu falo como Start, o Instituto Minerva, quando você pensa a própria Poli Júnior dentro do movimento Empresa Júnior, dentro de outros movimentos que existem, que talvez vocês nem conheçam, o movimento de cursinhos populares que tem pelo Brasil, que é equivalente ao movimento Empresa Júnior, e por aí vai. A gente tem um papel muito importante na formação dessa galera,
em ajudar esses talentos a conseguirem crescer nas suas carreiras. Né? Eles conseguirem uma oportunidade. Eu sempre falava muito isso quando eu estava em outras experiências, assim, é que as pessoas estão buscando uma chance. Nosso dever, nossa responsabilidade como mercado é ajudar as pessoas a terem essa chance. E aí, a Start queria retomar justamente o que a gente faz para ajudar essa galera, né? E teve uma dúvida, acho que foi sua, perdão, eu não sei o seu nome, mas você trouxe sobre canais que a galera busca oportunidades. A gente tem feito uma pesquisa em todas as feiras de carreiras do Brasil, e os top 4 canais que as pessoas mais utilizam para se conectar com o mercado de trabalho é LinkedIn, feiras de carreiras ou eventos da sua universidade, ligas, organizações estudantis e a Start Carreiras. São os top 4 canais que a gente viu em todas as pesquisas, tá? De todas as universidades. Aqui eu vou de Mackenzie, USP, ITA, aí você vai para casa o que você quiser, tá? Quem está melhor posicionado varia, mas a essência, o top 4 não muda, tá? Que é o protagonismo que essa galera tem para conectar vocês, tá? Então, enfim, só queria trazer esse adendo que eu acho que é um dado interessante. Que a gente deve estar fazendo umas coisas legais até o final do ano. Boa, então, a Start, basicamente... Eita, pô. Bora, meu amigo. Bota aí, ó. Tá meio adiantado. A gente, como eu comentei, é esse hub. A gente nasceu para ser esse hub. Nosso papel é muito além do que resolver de forma simplista o recrutamento universitário. Porque, cara, se fosse fácil, já tinham resolvido, né? Vocês devem conhecer pelo menos 10 a 15 players no mercado, que são vários tiranossauros rex, que nunca resolveram a dor. Quando você conversa com os estudantes, você percebe isso. E a gente tem uma missão, que é unificar esse ecossistema de universidades, empresas e estudantes, sendo o hub que conecta mercado e trabalho e o ensino. Essa é a nossa missão, é para isso que a gente nasceu. E a gente faz tudo isso muito focado em dados. A gente é engenheiro do ITA, né? Então, a nossa mente é engenheirada por essência. Então, a gente quer trazer isso para ser um power-up para vocês, RHs que entendem genuinamente pessoas, né? A Rô, toda vez que eu falo com ela, é MBA, né? Então, é uma pegada diferente. E aí, o que a gente faz para a galera, né? O que a gente faz para cada um dos estudantes que tem dentro da plataforma, esses mais de 700 mil que eu comentei, né? A gente quer transformar potencial em movimento. Isso aqui é, inclusive, um dos pilares de cultura da Start, tá? A gente nasceu para ser um vetor de transformação. E aí, o que significa transformar potencial em movimento? É fazer as pessoas conseguirem suas primeiras oportunidades ou se redescobrirem nas suas oportunidades. E aí, com isso, a gente não pode atacar isso de forma leviana, né? Se eu for só, por exemplo, um lugar que você busca vaga e eu me limitar a isso, eu estou olhando o problema de forma simplista. A gente tem que ser mais do que isso. A Roberta AI, que a gente criou em homenagem à Rô, né, é um dos nossos trabalhos nessa direção. A gente está criando soluções de mock interview com AI em diferentes áreas. Inclusive, temos uns papos legais com os clientes da gente aí, Hanna, Ale, a gente vai falar mais coisas sobre isso, para ajudar os estudantes a se prepararem para o mercado. A parte de ajudar o estudante a construir um bom CV. Enfim, cara, tem coisa pra cacete pra gente fazer, pra gente realmente ajudar essas pessoas que não sabem. Quando eu estava na faculdade, eu não sabia para onde eu caía morto, entendeu? Imagina, né, como é que você está nesse momento inicial. E aí, para o estudante, a gente centraliza tudo. A gente centraliza vagas, oportunidades de carreira, eventos na plataforma, 2 em cada 3 feiras de carreiras do Brasil acontecem na plataforma da Start hoje, e uma cacetada de evento universitário, alguns que vocês fechem com alguns parceiros nossos, como o caso da Poli Júnior, conteúdos exclusivos e mentorias que a gente está trazendo para os estudantes. Então, a gente quer conseguir replicar isso aqui, ó. Essas coisinhas aqui, esses comentários, isso aqui é energia, entendeu? Isso aqui é potencial se transformando em movimento. E é isso aqui que a gente nasceu para trabalhar. Tá? Então, é conseguir infinitos aqui. Temos 10 milhões de estudantes pelo país inteiro que estão buscando uma oportunidade. Nosso trabalho é ajudar eles a conseguir ela. Então, acho que é só isso que eu queria trazer para vocês como mensagem final. Muito obrigado por vocês estarem com a gente nessa missão, que não é trivial, mas é muito importante. Passar a bola para o pessoal do Minerva aí, para eles falarem um pouquinho também. Acho que tem aqui outro, obrigado. Gente, então, já falei, eu sou Barreto, né? Venho de 35 anos. 35 anos dando aula na Poli. E na Poli eu vivi muito do que a gente ouviu nessas transições. Eu, enquanto na graduação, eu cheguei a ter 42 créditos por semana, né? O normal era 32, basicamente comum era 36 e um semestre ou outro com 42. Eu não estou contando DP, essas coisas, tá? Eu estou falando, né, da vida na Poli nos anos 70, 80. A gente entendeu que isso
era demais, né? Então, eu fui uma das pessoas que liderou a primeira transformação conhecida como EC2 dentro da Poli, né? Lá em 98. E eu era coordenador geral de graduação. E aí a gente, né, entendeu que as pessoas precisavam de tempo para respirar, né? Meio básico, né? Mas enfim. Né? E aí pronto, a gente baixou basicamente a carga didática para 26 horas. E foi um transtorno. Eu passei 2 anos da minha vida convencendo meus caros colegas a fazerem isso. E, bom, né, essa é a vida. Né? Mas a mensagem aqui é que as coisas mudam, as gerações mudam. Então, para a minha geração, a gente queria comprar um carro, né, comprar uma casa, casar e ter filho. Enfim, essa é a minha geração. Né? Eu sou um boomer, um late boomer, mas ainda assim um boomer. Hoje a gente, enfim, já não pode mais pensar dessa forma porque a ideia é outra. Né? E por isso a gente, né, pensando nessa nova geração, a gente criou o programa de residência em engenharia aqui no Minerva. Então, o próprio Minerva é fruto dessa reflexão. Né? Então, né, Lucas foi meu aluno, né? Rafael foi meu aluno, enfim. Né? Vários dos meus alunos circulam em torno do Minerva com a visão de continuar essa renovação da educação, particularmente dentro da engenharia, porque, gente, educação é um negócio sério demais para deixar na mão da universidade. E eu falo isso há muitos anos, né? E eu vim de lá, eu posso falar isso, né? Estou no meu lugar de fala, né? Então, tipo, né? Ninguém pode reclamar comigo porque eu estou falando isso, porque é o que eu penso. E a minha vida toda foi pautada por buscar extrapolar, né, esse limite, essa alimentação, essas complicações, né, que a gente tem dentro do ensino universitário no mundo. Né? Eu, enfim, né, estudei fora, etc., conheço uma parte importante do sistema universitário no mundo, e particularmente aqui no Brasil. Então, o programa de residência ele endereça várias dessas coisas que a gente ouviu aqui. Então, primeiro, né, como o Rodrigo falou, né, a gente precisa cuidar dessas coisas que a gente não ensina na faculdade. Né? Começando com, né, pelo lado do aluno, com a gestão da sua própria vida. Né? Tipo, você vai se aposentar quando? Não faço a menor ideia. Então, gente, olha só. É importante que a gente, né, comece a trabalhar, né, com esses que estão se formando sobre essas questões. Né? As questões da sua trajetória pessoal, as questões da sua trajetória dentro da corporação. Então, vamos lá. O que é um stakeholder? Stakeholders são um grupo de pessoas interessadas, né, em um determinado serviço, ou então instituição. Isso, eu acredito que seja isso. Ruim, né? A gente precisa de um pouco mais de firmeza nessa história. Né? Por quê? Porque eu preciso entender, e a pergunta talvez fosse mais assim, stakeholder em que condição? Geral, enfim. Né? Talvez, né, tentar entender um pouco mais o contexto antes de dar uma resposta acadêmica. Olha só, a resposta dele foi uma resposta de livro. Né? Tá bom isso? Não, não é isso que você quer. Não é isso que você quer. Então, não é por aí que a gente precisa ir. Né? E, nesse contexto, né, então, falei, né, primeiro, da questão da vida pessoal, a questão da vida na corporação, e a terceira é o que você gostaria, né, que esse cara se tornasse em 2 anos. Então, vamos lá fazer um recorte. Né? Sua equipe, vou pegar você, o Nubank, né, é muito conhecido pela parte de software. Então, dentro do Nubank, se você estivesse contratando alguém, qual é o perfil que te faz falta daqui a 2 anos, depois desse cara formado? Analítico, curioso e muito adaptável também. Você gostaria que esse cara tivesse capacidade de liderar um pequeno grupo, tipo 3 pessoas, 4 pessoas? Sempre, sempre. Então, a formação das lideranças, principalmente desse primeiro nível de liderança, é um dos problemas centrais que todos vocês têm. Né? Por quê? Porque sem essas lideranças de primeiro nível, você não alavanca projetos. Tão simples quanto isso. Não adianta, vou colocar 5 programadores. Quem é que vai, organizar o trabalho dessa galera? Nossa, eu tenho fulano, não, o fulano está no tal projeto. Pô, tira ele daquele projeto e põe... Não, divide 50-50. Cara, peraí. Né? A gente tem, né, nas carreiras técnicas, um problema essencial que é justamente, né, essa primeira liderança. A formação dessa primeira liderança. Então, vamos lá. Como você faz para dar feedback? Onde você aprendeu a dar feedback? Onde você aprendeu a dar feedback?
trabalho, na prática. Alguém te ensinou? Não. Então, é na porrada, gente. Espera, o que é isso? Né? Não é assim que a gente cuida de gente. Né? Então, o programa nasceu para cuidar, né, dessa formação nesses 2 primeiros anos do recém-formado. Você, como recém-formado, quem está de recém-formado além do Vitor? Vamos lá, só a gente tem o Vitor. Quem está no 5º ano? Tem alguém do 5º ano aqui? Você está no 5º ano, show. Você. Então, tá. Você vai lá para o primeiro dia. Você vai com firmeza, com segurança. Tem alguém na sua retaguarda? Não, com certeza não. Tá bom isso, gente. Olha só, ele não vê o RH como retaguarda. Ele não vê, né, a escola como retaguarda. Ele está sozinho nessa batalha, indo para a batalha marchando, né, pensando, gente, eles vão me matar. Né, eles vão me trucidar. Gente, eu vou morrer nesse primeiro dia. É isso que a gente quer? Não. Então, né, a gente desenhou um programa justamente para endereçar essas questões que a gente ouviu aqui. Né? Ok, a gente não consegue, né, formar 5.000 alunos ainda. Né? A gente está agora com o primeiro grupo de 11 alunos. Então, esse é o terceiro pilar, né, o pilar que Rodrigo provocou, né, que é o pilar, né, de ter uma retaguarda. Então, eu tenho uma retaguarda para ajudar. Então, o Minerva, né, o programa de residência, em resumo, né, é um programa de pós-graduação lato sensu, do ponto de vista formal. Então, o aluno sai com o título de especialista, um MBA, enfim, né, ele ganha um MBA. É um programa de educação no trabalho. Então, você, enquanto empresa, vai apoiá-lo no trabalho. A gente, enquanto Minerva, vai apoiá-lo nessas outras questões. Então, ele vai ter um mentor, ele vai ter uma visão para a vida, ou seja, como é que ele vai se aposentar um dia, né? Uma visão corporativa para aprender, para esquecer essas definições de livros sobre o que é isso, o que é aquilo, né? E ter uma retaguarda, tá? Né? Acompanhado para poder ir para a batalha, né, com, né, alguém do lado, porque agora ele vai enxergar você e a gente como apoio. Né? Não é mais, né, não vou mais para a morte. Então, esse é o programa que a gente desenhou, né? E, né, não só o Minerva, mas, né, eu convido vocês a pensarem, né, outros caminhos. E uma coisa bárbara que a gente, né, junto com a Stat fez hoje, né, é basear isso em dados. Porque eu acho que a geração atual gosta de vídeo. A gente ouviu claramente o cara dizer que não suporta gravar um vídeo de 1 minuto. Então, pelo amor de Deus, não pede 1 minuto de vídeo para o cara. Né? É um pouco sobre isso. Né? Tá bom, não precisa pagar almoço para todo mundo, né? Um pouco de exagero aqui, né? Mas, cara, né? A gente, olha só, para selecionar os 20, né, que fizeram companhia Vitor, né, no nosso processo seletivo, que durou 1 mês inteiro. Durante 1 mês, a gente trabalhou com esses caras, né, para ver como eles funcionam. Você acha que eles estavam lá fazendo alguma coisa para a gente? Não, a gente estava só observando os caras. Né? Por quê? Porque 1 mês de observação, cara, tudo que é viés, não, eu vou lá aqui fingir, vou enganar o RH, né, eu vou fingir. Cara, depois de 1 mês, né, as máscaras caem. Não tem máscara que segura 1 mês. Né? Ok, pode ter, o cara precisa ser. Mas aí é patológico. Aí a gente já entra num outro universo. Né? Mas, ok, dentro de 1 mês, né, o cara ganhou uma experiência. E outra coisa, né, também endereçando algo que a gente ouviu aqui hoje. Poxa, se você está buscando um cara para software, por exemplo, não precisa ser formado em engenharia de computação. Para com isso. Né? A gente ouviu o cara da engenharia de produção, né, dizendo, pô, eu adoraria trabalhar com dados. Ele vai trabalhar onde? Né? Não é na mesa. Né? Não é na fábrica, ele vai trabalhar na computação. E o outro aqui, Vitor, que fez mecânica. Né? Você contrataria engenheiro mecânico. É o Unibanco que eu sei que contrata, mas enfim. Né? Muitas empresas, não, o currículo não se aplica, porque o cara não fez o curso de engenharia de computação. Só esses cursos são aplicáveis. É verdade, só que o mundo mudou, amigo. O mundo não é mais sobre isso. O mundo é sobre uma carreira que o cara fez. Né? Bom, eu me formei em engenharia elétrica. Né? Terminei, né, fazendo psicologia. Tudo bem, não tem nenhum problema. Né? Eu projetei chip no circuito integrado. Né? Hoje falo de pessoas. Né?
E está tudo bem, né? Né? As pessoas, né, têm suas trajetórias. Então, assim, fica aqui o convite para vocês, né, que têm interesse, né, das empresas, né, conhecerem um pouco mais do Minerva. A gente está com uma turma aberta para começar agora no segundo semestre, em software de novo. Então, se vocês têm interesse em ter pessoas de software, vamos falar, né? E, de repente, alguns dos residentes, como o Vitor, né, pode estar aí com vocês daqui a uns 3, 4 meses. Tá bom? Super obrigado, gente. Não sei, Lucas, quer complementar alguma coisa? A única coisa que eu queria complementar, dentro desse programa todo do processo seletivo, a gente teve coisas bem... Obrigado, professor. Como é que eu falo depois do Barreto, né? Para mim, além de tudo, é quase um segundo pai. Bom, dando aula na Poli, era um excelente professor e eu era um péssimo aluno. Não, é fantástico. Eu tenho uma... Falando em adaptabilidade, só um recortezinho interessante. Alguém falou de balsa aqui em algum momento. Contar a história de balsa é legal. Contar a história de balsa quando você está dentro da balsa com diesel até o joelho e a balsa está pegando fogo é legal também. São bastidores da engenharia. E eu nem fiz nada que me levasse para a balsa dentro da mecatrônica. Mas... Dentro desse processo que a gente fez, ele durou cerca de 3 semanas, o processo seletivo, a primeira fase. A gente fez uma segunda fase que a gente trouxe os alunos ou de forma presencial aqui para explicar sobre o programa, dar um pouquinho mais de contexto. Ao mesmo tempo que a gente fez online, abriu uma sessão de entrevistas, a gente fez cerca de 80 entrevistas. Depois disso, selecionamos os 20 que começaram esse processo seletivo que durou um mês. Foi um grande hackathon de um mês. No nosso caso específico, ele foi remunerado, tá, com o valor metade da bolsa do aluno. E a gente começou com 1.500 inscrições para 12 vagas, 11 vagas no final. Significa que a gente está mais concorrido que a medicina da USP. Isso é muito legal, vindo de pessoas que fizeram Poli. E, como o professor disse, estamos aqui para tirar dúvidas de vocês. Temos a próxima turma aberta agora para o segundo semestre. E, para que não fique nenhuma dúvida, o programa só existe porque existe uma vaga numa empresa. Para que eu tenha o ensino em serviço, eu tenho que ter o serviço. Então, o programa de residência do Minerva não é só um curso de pós-graduação que forma desempregados, né? Ele só existe porque existe uma vaga, né? Você está rindo? Porque é verdade, né? Tem muitos cursos de pós-graduação, muitas formações, MBAs, e que no final você faz e acaba só como um grande papel que você coloca no LinkedIn, fiz isso e está tudo bem. O programa nasce com a vaga que a empresa disponibiliza e apoia, né? O Instituto Minerva é um instituto sem fins lucrativos, então a empresa que entra no programa de residência ela passa a virar uma empresa mantenedora do instituto, mantenedora dessa vaga. E o processo seletivo, além desse formato que nós fizemos, também tem, em conjunto com as empresas, a parte de promoção do estagiário. Aquele estagiário que está se destacando, que vai possivelmente ser efetivado. Ao invés de ser efetivado em uma contratação direta, você pode fazer um upgrade desse estagiário e ele virar um residente do Instituto Minerva junto com a empresa. Isso a gente pode falar mais, a gente está aqui com um café muito bom. A gente passou 10 minutinhos do que estava combinado, mas está muito bem, começamos 10 minutinhos atrás também, nada de outro mundo, né, com o PowerPoint dando umas piscadas, mas isso é problema para algum engenheiro resolver. E não vai ser o meu problema para resolver hoje. Gente, muito obrigado. Queria agradecer a Start, queria agradecer a Poli Júnior, aqui dentro do recorte da Poli Júnior, o WI. Espero que aproveitem muito o WI 35 e 2 diazinhos antes, espero que aproveitem muito o coquetel de abertura. Vocês vão aproveitar para fazer conexões excelentes e a parte do que o Instituto Minerva faz também é promover esse tipo de conexão entre vocês. O nosso hub está aqui de portas abertas, frequentemente trazendo coisas novas, discutindo futuros da engenharia, discutindo inovação, discutindo empreendedorismo e muitas outras coisas no nosso hub de Think Ahead, que é o nosso think tank do Instituto Minerva. Gente, muito obrigado.